Olá, estamos aqui com mais um podcast do CRO Talks e hoje nós estamos recebendo aqui as meninas da PIX, é isso? É isso aí! PIX, práticas integrativas complementares em saúde. Falei certo, doutora Thaís? Certíssima, Aretusa. Então tá bom. Nós estamos aqui com as 5 representantes, né, da Câmara Técnica da PIX do CRO-MG. Nós estamos aqui com a presidente da Câmara da PIX, do CRO-MG, que é a doutora Rafaela Aquino. Nós estamos aqui com a doutora Teresita, com a doutora Gabriela, com a doutora Thaís e doutora Adriana. Acertei? Eu nem olhei para o crachá os nomes. Isso. Sejam muito bem-vindas. É um prazer estar aqui com você, viu, Aretusa? E trazer, né, um pouco de esclarecimento sobre as PICs, porque é uma área da odontologia que ainda é muito desconhecida da maioria absoluta dos colegas, né? E é por isso que a gente está aqui para responder cada uma dentro da sua expertise quais são as maiores questões, as objeções. Ah, que bom, vai ser um sucesso, né? Bom, então, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, eu quero saber de vocês o que vocês estão achando, né, dessa segunda semana de Tiradentes aí da Odontologia Nacional. Conta aí pra gente. Eu acho que está sendo uma oportunidade excelente de atualização, uma oportunidade de mostrar, principalmente para os jovens, porque eu já sou formada há mais tempo, mas eu vejo muitos jovens aqui e fico muito feliz que o CRO tenha conseguido trazer todo esse contingente de recém-formados ou de formados a médio, né, para médio menos tempo ou de muito tempo. E para mim está sendo um momento de atualização, de reforço do que eu já sabia e de aprimoramento, de conhecimentos. Para mim está sendo um presente, está sendo maravilhoso. Gratidão ao CRO. Sim, eu queria parabenizar também o cuidado, a excelência que tudo tem acontecido. As palestras têm sido muito importantes, assim, né, de muita troca de conhecimento, cada um trazendo o seu melhor, não escondendo conhecimento, emocionando quem está na plateia. Então, o CRO está de parabéns nessa iniciativa e também de trazer publicidade no interior, né? Centralizar um pouquinho. É verdade. E trazer publicidade no interior. Com né? certeza. Doutora Rafaela? Olha, eu acho que o Congresso Tiradentes, né, ele é o resumo de que é o mineiro, né? Porque o mineiro é um povo acolhedor, um povo que não esconde. Na verdade, quando uma pessoa chega na casa do mineiro, a gente tira tudo que tem de melhor para dar para essa pessoa. É o melhor queijo, é o melhor café, é o melhor doce de leite. E nesse congresso tão intimista, os professores, mesmo os que não são mineiros, pegaram esse jeito mineiro de ser. Eles não estão escondendo o ouro, né? Aqui em Ouro Preto, todo o ouro da odontologia está sendo mostrado. E são 40 palestrantes. Sim. Em várias áreas. Eu tive, né, o prazer de frequentar palestras nas 4 salas, né, de ver pessoas que me motivaram. Por exemplo, ontem a palestra da Sandra Calil, que era minha musa inspiradora para pediatria, né, fui aprender um pouco de foto, né, viemos aprender um pouco de gestão. Então, assim, eu acho que além da grade está muito legal, está muito diversificada. E foi o que a Gabi falou, os professores estão entregando tudo, né? E é um charme, né? Eu acho que esse congresso Tiradentes, ele veio mesmo para ficar. É o congresso mais charmoso e intimista do Brasil, né? Coisa boa. Doutora Thaís? Eu acho que é uma oportunidade, assim, para os cirurgiões dentistas perceberem que quando o CRO fala que o CRO é a casa do cirurgião dentista, esse espaço aqui a gente se sentiu em casa, né? Um canto, como a Rafa falou, muito aconchegante, a gente sentiu o carinho que foi preparado esse evento pra gente, né? E o carinho e a qualidade. A gente viu que teve muito conteúdo científico, todas as palestras assim com embasamento científico. E eu comentei com as meninas que eu fiquei muito feliz com o que a gente pratica. Ali foi falado, né? Não foi falado com o nome de PIX, mas a gente viu, é aquilo que a gente faz, está evidenciado. Então só falta a gente falar, gente, isso é PIX, né? Essa humanização, enfim, tá de parabéns o CRO e eu fico muito feliz de estar participando desse evento. Doutora Adriana? As palestras incríveis, né? Os palestrantes de ponta, eu acho que isso é muito importante frisar, né? Entregaram realmente tudo, né?
E eu não vi outros congressos, né, com treinamento nos alunos, né, nos palestrantes, junto com os alunos no Red Home. Teve, por exemplo, emergência, teve cadáver fresco, que isso eu acho que é uma inovação. Eu acho que Com certeza, é inédito, é sabia? inédito, né? Nunca vi isso nenhum mesmo. e assim, achei isso de suma importância, né? Porque aí as pessoas puderam pegar na prática Sim. para poder fazer e assim, foi muito, muito, muito bom. Que É bom isso que, né, mesmo. o CRO conseguiu essa inovação, que eu acho que é muito importante mesmo, e assim, um preço excelente, né? Muito quantitativo. E todo mundo que a gente chegou e conversou, as pessoas adoraram. Parabéns ao CRO. Que bom, que bom. Esse Hands-on realmente é uma inovação, porque eu tive a oportunidade de assistir uma palestra um pouquinho antes sobre as emergências médicas em consultório, e aí depois eu fui para o Hands-on imediatamente. É completamente diferente você fazer a prática, completamente. Não é uma coisa é você escutar, outra coisa é você executar e não ver o outro fazendo. Então isso foi muito legal. É o diferencial, né, de tudo isso aí. Bom, doutora Rafaela, fala um pouquinho pra gente sobre a Câmara Técnica, né, da PIX do CRO-MG. Olha, primeiro eu tenho que falar que para mim é um orgulho, né, fazer parte da Câmara Técnica, tá entre essas grandes profissionais, né, que levantam essa bandeira, e eu tenho um orgulho especial de trazer o interior, né, porque as meninas são todas de BH. Então eu acho que a minha presença na PIX representa todos os profissionais do interior, né? Eu quero me fazer representar por todo mundo que está na sua cidadezinha pequena, igual o Poço Fundo, que tem 17 mil, e não se sentia visto. Né? Então, acho que o CRO democratizou isso em todas as suas esferas. Hoje nós temos cirurgiões dentistas de todos os lugares de Minas Gerais dentro do conselho. Porque a minha realidade em Poço Fundo é completamente diferente da realidade das meninas na capital. Então, isso traz um complemento, né? Eu acho fantástico. O trabalho que a PIX já vem executando desde 2002, não é isso, Thaís? A Thaís já foi presidente, a Teresita já foi presidente, a Gabriela sempre aí com a Adriana de ponta mesmo, vestindo essa camisa. E a nossa ideia agora é dar um passo adiante, entrar mais nas redes sociais, né? Eu noto uma carência de conhecimento. Tem muitos profissionais e mais pacientes ainda, eu estou falando de milhares de pessoas que precisam das soluções que as PICs podem dar, mas elas nem sabem que as PICs existem, né? Que são práticas integrativas complementares na saúde. Sim. Eu queria aproveitar esse espaço aqui para desmistificar, porque terapias complementares ou práticas complementares e integrativas, elas são o que elas dizem, elas integram e completam. Não são terapias alternativas. Ninguém vai fazer a solução de um problema dental usando a acupuntura, né? Precisa da dentística, Precisa da ou parte da técnica, endo, ou da parte né? técnica. Mas as terapias integrativas, como ozônio, laser, a acupuntura, a fitoterapia, né? Elas agregam valor. Essas e práticas sozinha. que a senhora citou aí, elas são autorizadas, são É. reconhecidas. Na verdade, essas que eu citei, a hipnose é uma habilitação odontológica, né? Ela está no nosso Código de Ética desde 1976. A acupuntura, ela é uma especialidade odontológica. A ozonioterapia é uma habilitação, a Sim. Laser terapia é uma habilitação, a antroposofia também é uma habilitação. Então, acho que depois aqui cada pessoa vai poder falar um pouco mais especificamente dessas práticas. Mas elas não têm nada a ver com religião. São técnicas científicas, comprovadas cientificamente. E eu acho que o pessoal confunde muito quando a gente fala esse olhar holístico. Né? É um certo preconceito? Tem muito Agora me preconceito. diz uma coisa, o pessoal de fora, o leigo, às vezes olha meio estranho, mas e o profissional da odontologia também ainda tem esse olhar estranho? Olha, mais estranho do que o leigo. É porque eu acho Olha que, só. que o preconceito tem como mãe a ignorância. Tudo que a Aham. gente ignora, né, é assustador. Sim. E existem alguns termos, por exemplo, holístico, né? Holo é o todo, Aham. né? Olhar o ser humano como um todo, porque a realidade de um paciente, por exemplo, que tem autoindicada, né, Teresita, não é a mesma do outro. Nós estamos falando de educação, cultura, condição socioeconômica, então esse olhar do holo, da pessoa inserida no meio.
e aí da pessoa com ela mesma, sentimentos, emoções, Constituição física. Constituição física, né? Então isso é o holístico, mas a palavra holística é muitas vezes misturada com mística ou misticismo. Aham. E existem uma corrente que fala de terapias alternativas, que não é o que as PICs fazem, né? Certo. Elas não são alternativas, elas são integrativas e complementares, né? Então acho que é importante, né, mesmo que você que está ouvindo esse podcast tenha preconceito, procure saber. Sabe por quê? Quando eu comecei a fazer acupuntura, eu não acreditava que funcionava. Eu fui pagar para ver. Olha Dentro, só. uma agulha, sem nada dentro. A vai gente é fazer meio efeito. descrente disso, né? O que uma agulhinha dessa vai fazer aqui? Será que esse negócio vai funcionar mesmo? Eu não recrimino quem não acredita, porque eu não acreditava. Mas Aham. ao contrário de quem não acredita e menospreza, quando eu não acredito em alguma coisa, eu quero procurar saber mais. E eu acho que isso vai ser natural com todo mundo. Porque uma vez que você entrou na Pix, eu brinco que é igual a caverna do dragão. Pra quem tem mais de 20 vai lembrar. Uma vez que entrou, você roda, pensa que vai sair. E outra terapia integrativa. outra Já surge prática. ali, já... Eu acho que uma coisa... Você vai passando de uma para outra também. É aquela uma coisa, né? A puxando gente recebe toda hora um bombardeio de informações, mas falta conhecimento em cima dessas informações. Então a gente escuta muito, né? Mas a gente tem que ir atrás do conhecimento, né? Para poder entender. E o negócio é que todas essas práticas integrativas e complementares, elas têm uma filosofia própria, que é um pouco diferente desse pensamento cartesiano que a gente está acostumado. Entendeu? Então, tanto filosofia quanto uma fisiologia diferente. Então, o entendimento é um pouquinho diferente, sabe? Até para a gente poder construir um diagnóstico. E aí, como às vezes é um pouco difícil para o dentista entender aquilo, porque ele ainda não tem conhecimento, Certo. ele fala assim, gente, não é possível uma coisa dessa. Como realmente que uma É bom agulha no demais pra pé, ser pé, verdade. pode melhorar uma dor de cabeça? Não É Então, incrível, Eu né? sei que é um pouquinho difícil de entender, mas... A doutora Teresita já está há bastante tempo nessa área? Eu estou há muitos anos trabalhando com acupuntura, trabalho com florais também. E o que eu vejo hoje de positivo é que está tudo baseado em evidência científica. Então hoje a gente tem comprovações, a gente tem publicações, hoje a gente tem uma bibliografia vasta de comprovação científica, que quando eu comecei não existiam tanto assim. Então eu fico muito feliz de saber que estamos numa era, né, na era da física quântica, né, na era da holografia, que a gente está e a gente vê o avanço das práticas integrativas e complementares, o que casa muito bem com o nosso tempo, com a nossa era, com este milênio, né? A acupuntura, ela tem várias utilidades. Ela pode ser eficaz na contribuição e no tratamento das patologias bucais. A minha área, por exemplo, eu fiquei muito feliz porque eu sempre quis entender o que queria me dizer, as pistas do que eu via na boca do paciente. Então o paciente ficava com dor, com estresse, às vezes com pânico, principalmente o paciente de disfunção temporomandibular, que eu trabalho também há muitos anos, é um paciente muito estressado, é um paciente que tem muita comorbidade envolvida. Então, assim, a gente foi treinado para dar uma resposta biológica, científica, manual perfeita. Mas isso não era suficiente, isso me incomodava muito, porque eu queria mais. Eu queria que a odontologia fizesse um pouco mais por ele, além do que eu fazia só no campo biológico. E a acupuntura me trouxe isso, ela me trouxe a visão integral e ela me trouxe as desordens que existiam naquele organismo que se manifestavam na boca daquela forma. Então isso me permitiu harmonizar aquela pessoa dentro das síndromes que ela apresentava e que se manifestavam na boca. E aí, para isso, a gente usa, igual a doutora Gabriela muito bem falou, são referenciais teóricos diferentes. Então, a medicina chinesa, ela tem um referencial teórico diferente desse referencial teórico nosso da medicina ocidental, mas muito eficaz, porque ela é milenar. Então a gente trabalha dor, a gente melhora o sistema imunológico, porque a acupuntura ela melhora a modulação dessa resposta imunológica, ela levanta o Wei Qi, que a gente chama a energia de defesa, é chamada de Wei Qi, então levanta isso, aumenta as barreiras contra as doenças e as comorbidades que podem se apresentar.
a própria dor. A acupuntura tem respostas muito eficazes para a dor. E também a doença periodontal tem vários órgãos envolvidos, isso já é da medicina chinesa. Se eu tenho uma doença periodontal, eu tenho ali uma perda óssea, tem um osso ali sendo corroído. E aí, no olhar da medicina chinesa, o que está envolvido nesse osso aí? Nesse osso aí está envolvido o rim. E esse rim, ele entra em desarmonia por uma emoção, que é o medo. Então, eu diria que nessa pandemia, a gente teve uma epidemia de disfunções temporomandibulares, porque o apertamento era muito grande na vida das pessoas. Então, ela apertavam os seus dentes. E às vezes a gente nem sente, né? Continua apertando. Não, é inconsciente. Inconsciente. E só a placa, ela vai continuar apertando. Ela não desgasta o dente, mas ela continua apertando a placa ali. E quando você entra com a acupuntura, porque ela é analgésica, ela é anti-inflamatória, ela é relaxante muscular, então ela traz tudo isso. Então, além de tudo que a gente tem que dar, a resposta biológica perfeita, que é um bom diagnóstico, que é colocar placa, o que for necessário, entrar com as piques, entrar com o floral, que vai relaxar, que vai trazer tranquilidade, paz, harmonia, vai tirar um pouco desse estresse que a pandemia nos trouxe. Eu falei do osso, eu posso falar também da musculatura envolvida, que é o masséter temporal, que ficaram travados na pandemia. E o que estava envolvido? Preocupação com amanhã, o que vai ser. A pandemia trouxe um confinamento, trouxe uma insegurança para todo mundo. E isso deixou as pessoas com mais problemas bucais. O bruxismo, que é diurno ou noturno, seja o que for, ele está ali presente, ele precisa de um olhar diferente que cada uma das piques aqui tem sobre cada uma das patologias bucais e traz um alívio, traz uma harmonização, traz um outro olhar e uma outra forma de intervenção. Então, Teresita, eu queria até comentar e complementar que a gente assistiu uma aula ontem de um colega sobre as DTMs, né? E ele falou do bruxismo, que a gente teria que procurar outros profissionais para sanar esses problemas, né? Que a placa não seria resolutiva, é só um paliativo ali para proteção dos dentes, da articulação. Enfim, aí a gente comentou, poxa, a gente está aqui e a gente consegue resolver esse problema do bruxismo, não precisa de procurar outros colegas que nós conseguimos entender. A gente vai estudar aquele ser humano ali, entender o que está acontecendo com ele e a gente tem ferramentas para poder ajudar e realmente curar o bruxismo, né? Exatamente. Eu vou pedir que as colegas também. Gente, eu fico pensando assim, é verdadeiro, muito verdadeiro isso. A mente, né? A mente tranquila, saudável, o corpo também está saudável. Mente sã, corpo são. É uma via de mão dupla, né? Não é? Porque se o corpo adoece, a mente adoece, mas eu acho que a saúde mental, ela tem que ser vista com um cuidado, um olhar muito especial. Só complementando o que elas estão falando a respeito do bruxismo, a gente tem o meridiano do estômago. Eu não sei se você sabe, mas o estômago se abre nesse pontinho abaixo, aqui na linha reta da tua pupila. Olha. Então o estômago desce aqui, o E1, E2, E3, E4, aí ele vem e faz aqui, ó, E5 e E6, bem aqui numa cetra. O E7 é o 8, vai vir perto da orelha e na têmpora. Então, o meridiano do estômago, ele está diretamente relacionado com o apertamento. O que é o estômago na medicina ocidental? É o órgão responsável de digerir alimentos. A medicina chinesa, ela presta um papel, e assim como a Ayurveda também, os órgãos não servem só para funções fisiológicas, mas também para funções emocionais. Então, normalmente, esse bruxismo, esse apertamento, são de coisas que o paciente não consegue digerir durante o dia e aí ele remoe aqueles sentimentos. Eu sempre falo que são pensamentos ruminantes. A gente é igual uma vaca. Aquilo vai para o estômago e volta, e a pessoa fica ruminando aquilo. E existem dois tipos de bruxismo, dois sentimentos diferentes. O bruxismo cêntrico, que é o apertamento, e o excêntrico. O excêntrico tem um papel diferente. O excêntrico, ninguém quer mostrar que é um animal perigoso, que tem raiva, né? Então, o bruxismo excêntrico, ele leva ao desgaste principalmente das pontas do dente. Ou seja, você engole sapo, engole a raiva, mas quando a boca cala, o corpo fala. Tem todo sentido, né, gente? E doenças são palavras não ditas.
né? Mas eu acho que esse é o papel da Pix, levar esse conhecimento para todos os profissionais. Porque dentro da Pix a gente pode ter soluções de causas. Eu acho que se a gente pudesse resumir, na minha opinião, as terapias e as práticas integrativas complementares, a maior diferença delas para a medicina convencional é que uma trata a causa e outra o sintoma e sinal. Então, acho que é impossível você resolver a causa de qualquer coisa se você não tratar a origem do problema. Justamente. Né? Agora, a DTM, que é a expertise das meninas, ela é multifatorial. Né? Primeiro você vai fazer uma análise de oclusão. Né? Eu gosto muito de usar a hipnose. A gente tem resultados fantásticos. Você ensina o paciente a não se punir. Porque o bruxismo é uma automutilação. Né? Ele destrói o próprio dente, né? Igual uma pessoa que também come unha, ela tá se automutilando. Sim, tem gente que não para, fica roendo as unhas, né? Eu já recebi pacientes que roem a unha do pé, porque já não tinha mais unhas na mão. Olha então só. É autopunitivo. Né? Então você trata, se tiver uma restauração, a maioria dos dentistas sabe disso, que uma restauração um pouquinho alta pode levar a um bruxismo. Então é lógico que precisa fazer um ajuste oclusal, né? O tratamento intrabucal, a respiração, mas as terapias integrativas elas vão além, porque elas tratam as causas emocionais. Ansiedade. Tem outro fator também, assim, que na antroposofia, estuda basicamente o homem, né? O ser humano, a constituição dele, para entender. Então a gente pode ampliar isso aí quando a gente pensa que a mandíbula é o único osso móvel do corpo humano. Então se a gente pode comparar a mandíbula como se fossem os membros, né? Então a gente pode dividir o ser humano em sistemas e a gente percebe, olha, o corpo está pedindo um movimento, ele está fazendo um movimento num horário que não é normal, à noite, né? É uma que é de descanso, né? Um horário de descanso. E num local que também não é legal. Então o corpo está pedindo um movimento e está indo para um outro local. Então a gente fala com esse paciente, olha, suas atividades aqui nesse polo não estão exacerbadas? Você não está muito cefálico só nessas atividades mais... Então, na pandemia, o que aconteceu? As pessoas ficaram totalmente nas telas, não saíam de casa e elas perderam. Aí o movimento foi pra cá. Então, eu falei assim, então agora a gente vai fortalecer o polo contrário cefálico, esse polo metabólico, pra gente poder curar esse bruxismo. Mas não é só isso, a gente pensa na parte do sono ali, né? À noite, o corpo não está animado. Quem anima, né, é um corpo sutil, né? Teoricamente, se deve estar ali só com esse corpo físico ali, dormindo, né? Então, se está acontecendo isso, esse corpo está animado, que é o que traz as funções para o corpo, ele não deveria estar. Então, a gente também tem que tratar esse corpo das emoções aí que anima, né? Então, ele está fazendo essa função no horário errado. Então, também a gente aí vai trabalhar esse corpo das emoções para poder a gente também curar realmente esse bruxismo. Então, assim, a gente vai ampliando todas as PICs. É muita coisa, né? Fala diferente, mas a gente chega no mesmo lugar. A doutora Adriana citou aqui a ansiedade, o mal do século, né? Ansiedade. Depressão. Sim, exatamente. E aí acaba que o paciente faz mais bruxismo também por causa disso. É o desequilíbrio, né? Então as PICs estão aí para poder dar um equilíbrio para a pessoa e curar algumas coisas, umas demandas que o paciente está Então, quando a mente está em desarmonia, o corpo também. Quando a boca cala, o corpo fala. O corpo Outra fala. coisa que eu queria falar sobre Sim, doutora a Gabriela. ansiedade. Sim. Gente, a gente trabalha em consultório, não é? A gente faz atendimento aos pacientes. O que mais altera, o que mais altera o paciente é a ansiedade e medo de dentista. Não tem, assim, é raro chegar um paciente que abre a boca tranquilamente, recebe uma anestesia maravilhosamente, fala assim, ai, como eu amo isso. Não tem, assim, é raro, não tô dizendo que não tem, Eu mas acho que raro. pelo fato, né, como eu não sou da área, eu sou jornalista, então eu tiro por mim. Quando eu deito ali na cadeira do dentista, então eu acho que isso aqui, tocar isso aqui, a boca, a face, é muito delicado. Muito delicado. E dá um medo. Na verdade, também é muito íntimo. É né? íntimo, justamente. Aí você fica assim, dura, né? Tensa. E você encosta naquela mucosa, muitos tratamentos são invasivos, são dolorosos, a própria anestesia é dolorosa. Então, o que a gente faz? Quando o paciente chega, a gente já precisa manejar essa ansiedade. Entendeu? Então a gente pode colocar. E essas terapêuticas, elas são muito delicadas. Certo. Mesmo a gente fazendo acupuntura, que a agulha, que ela é inserida, né? Assim, tem uma certa intervenção,
ela é delicada, ela é fina, ela causa um bem-estar. Sabe, quase todo paciente que chega eu já coloco esse pontinho aqui. Por quê? Olha, Porque já prepara o o corpo, a mente, né? Provavelmente ele tá ansioso. Não é, às vezes não é ansioso demais, que vai fazer uma lipotímia, Sim, sim. mas ansioso. Então, assim, esse cuidado também que a gente tem nesse início de cada tratamento, também é legal. É um diferencial muito bacana Eu acho isso. que é o que eles resumem hoje como tratamento humanizado, né? Tratar o ser humano respeitando todas as esferas do ser, né? Mas depois eu vou pedir para a Adriana, que ela é a rainha das luzes. Né? Porque, embora as pessoas tenham medo de dentista, muita gente tem medo de agulha. E a Adriana faz um trabalho também maravilhoso aí com a laser acupuntura. Então, ó, nós temos aqui sem agulha. a doutora Teresita, ela trabalha com acupuntura e florais. Florais, quer falar mais um pouquinho sobre florais que a senhora não abordou? Florais foi uma descoberta de um médico inglês, e o Dr. Barr, ao estudar as flores e ao estudar as patologias dele, ele foi usando nele mesmo e foi descobrindo o alívio que trazia para as emoções que ele sentia. Ele tinha muitos problemas psiquiátricos também. E isso trouxe alívio para ele. Ele desenvolveu a terapia floral. Ele trabalha com a essência das flores e tem um conceito de saúde e doença diferenciado. Como nós dissemos, as PICs têm referenciais teóricos próprios, né? Cada uma delas. Então, dentro dos florais, o que é a saúde? A saúde é quando tem uma harmonia perfeita entre o seu chamado de alma e a sua personalidade, que você executa através das suas virtudes. E a doença é o desequilíbrio entre o seu chamado de alma, o seu pedido de alma e a sua personalidade cotidiana. E quando isso está em desarmonia, essas virtudes, elas se transformam em emoções negativas. Elas se transformam em raiva, em medo, solidão, inveja, todos esses sentimentos não nobres. E as flores trazem pra gente um alívio, é a essência das flores. Tem toda uma delicadeza no preparo e formulação dos florais. Então, ao ingerir essa essência das flores, a pessoa acalma. Isso é bom para o estresse, é bom para o paciente que chega na cadeira com medo. Isso alivia várias tensões. Então, o floral... Traumas, ele tem uma atuação também um pouco mais profunda nos traumas. E tem floral, são 7 grupos e cada grupo aprofunda em cada uma dessas emoções, desses sentimentos. E isso traz um alívio muito grande. Então, quando você associa um floral com uma cromoterapia, com um laser, com uma fitoterapia, com antroposofia, gente, o paciente sai novo, renovado, sem tratamento invasivo. A gente faz a parte técnica perfeita, todos nós aqui temos várias especializações, mestrado e doutorado, então a gente tem expertise naquilo que a gente faz, do ponto de vista técnico, científico, biológico, técnico, mecânico. Somos excelentes profissionais, mas a gente viu que isso não era suficiente, que além de ter tudo isso que a gente tem que ter, é nossa responsabilidade ter, a gente precisa, é nossa obrigação, a gente precisava dar uma resposta complementar, integrativa e complementar, que integrasse todo esse cuidado, todo esse conhecimento com as emoções. E eu fiquei muito feliz quando eu descobri que isso não era uma área somente de detenção do psicólogo, do terapeuta ou do médico. Eu fiquei muito feliz ao descobrir que as terapias integrativas, elas me davam esse know-how para que eu pudesse intervir legalmente e com muita bibliografia de sustentação, com muita evidência científica de sustentação. Então eu fico muito feliz e cada uma das minhas colegas aqui tem uma história linda para contar, né? E uma trajetória, uma jornada. Eu tenho meus florais bonita. e também faço acupuntura, eu amo, não fico sem. Olha, e eu acho que a gente tem que falar um pouco mais disso, né? Igual com certeza. Tá falando. Embora todas nós aqui sejamos acupunturistas, cada uma pega uma todas são. A doutora Thaís não é. A doutora Gabriela, a doutora Adriana e a doutora Rafaela são acupunturistas. E são olhares diferentes, né? Mas se a gente pudesse falar assim, olha, Rafaela, o que a acupuntura cura? O que a antroposofia cura? O que a laser terapia cura? O que a ozonoterapia cura? Quais outras, gente? Fitoterapia, homeopatia. O
que elas curam? Nada. O que acontece com todas essas terapias? Elas tiram todas as interferências externas para que o corpo humano faça o que ele foi treinado, gente, para fazer. Nosso corpo é o mecanismo de autocura mais perfeito que existe. Por que a gente adoece? Porque existem campos de interferência, é muita interferência. Então, todas essas terapias, elas agem trazendo esse reequilíbrio, essa homeostase. Sim. Por que eu acho que é interessante colocar, por exemplo, floral? Eu também trabalho com florais de Bach e os de Saint-Germain. E por que o floral, ainda mais do que outras terapias, é colocado no campo místico? Porque parece que cura tudo. Na verdade, não é que cura tudo, é que quando você tira as interferências, o corpo se cura de tudo. Equilíbrio. Que bacana. Esse reequilíbrio. Então, a ozonioterapia faz isso, a laser terapia faz isso, os florais, né, os fitoterápicos, Medicações generalizadas da miopatia, da antroposofia. A doutora Gabriela também é na acupuntura. Eu sou acupunturista desde que eu formei. Assim que eu formei, eu já comecei a fazer acupuntura. Eu e meu pai. E meu pai, ele é fitoterapeuta também, então ele foi da comissão durante muitos anos, deu muitas aulas. A gente usa o fitoterápico, principalmente o barbatimão, para controle de sangramento, para bochecho pós-proflexia. Então, assim, e ele também é reikiano, então tem outras práticas também que a gente usa. Exatamente. Então, assim, o meu caminho foi através dele, então, né? desde, eu fui no vácuo dele. Desde cedo, sempre, né, de novinha aí já tá na área, então, como diz o outro, acompanhando. Sempre usa os fitoterápicos. A doutora Thaís. Então, eu tenho habilitação em antroposofia, mas eu também atuo com florais e, apesar de não ser reconhecido, a aromaterapia também é aplicada à odontologia, não só as emoções, mas a odontologia patologias bucais, sim. A gente vai correr atrás para ser reconhecido também, né? Na verdade, né, eu acho que é um papel da gente da Pix, porque a aromaterapia, assim como a fluoroterapia, é um braço da fitoterapia, Sim, né? bem O concentrado. termo fito é muito amplo, né? Na verdade, a fitoterapia são plantas e animais usados para Não, curar. a Então, fitoterapia é são só só plantas. plantas. É. Aí você tem a terapia também. não, mas eu falo Na do medicina termo genérico, chinesa. Na medicina chinesa, na medicina plantas chinesa, e sim. animais. A terapia chinesa Sim, tem. E a aromaterapia na China, assim como na Índia, é um braço da fitoterapia. Sim, Na sim. verdade, Né? é uma fito. É uma fito, extremamente só que- concentrada. Sim, imagina o seguinte, ela que está falando, né? Pode falar. Uma gota de hortelã equivale a 28 xícaras de chá. Sim, de chá. É alta potência. O óleo Uma gota de essencial, óleo essencial. E as pessoas estão usando indiscriminadamente, né? Achando que é cosmético, mas é medicamento. Eu, para os meus pacientes, eu não mando eles comprarem. Eu preparo no consultório um conta-gotas desse tamanhozinho, né? De 1 a 2 ml, para eles usarem como Olha. medicação na boca. Porque é Altíssima extremamente concentração. concentrado e a gente dá diluído numa concentração segura para eles Tem que ter essa usarem. consciência, Sim, né? muito estudo e assim, a gente entender um pouquinho da química das plantas, da química dos óleos essenciais, porque são mais de 300 componentes no óleo essencial. Então, assim, ele é extremamente poderoso a nível, assim, orgânico. Quântico, né? Potentes, Medicina anti-inflamatórios, quântica, vibracional. analgésicos, antibacterianos. Bom, e a o que- doutora Adriana agora também vai falar um pouquinho da especialidade dela aí. Mas eu queria só citar uma coisa que é muito interessante, né? Eu fiz doutorado em saúde baseada em evidência. E o que está faltando são mais evidências científicas, né, na área das integrativas. Certo. Que na hora que tiver uma evidência científica, as coisas vão melhorando. A acupuntura foi isso, né? Quando tinha a evidência aí já começaram a acreditar mais. Então está faltando isso. Então, tem doutorado, né, em saúde baseada em evidência, fiz lá no Unifesp, né? Tem habilitação em laser terapia, vendo punção, sou endodontista, especialista em DTM, a acupuntura ainda falta um pouquinho acabar, né? Mas, né, laser terapia, assim, é fantástico, né? E estou na comissão harmonização. Então, assim, a gente vai se apaixonando, né, pelas integrativas e, assim, a laser terapia me chama muita atenção. Igual a Rafaela falou, por exemplo, uma pessoa que é mais velha, idosa, tem medo, pele muito fina, vai colocar agulha, dói, incomoda, faz a laser acupuntura. É uma luz que você vai estar colocando ali, numa frequência que vai estimular também o ponto. O avanço está muito grande, né, na odontologia, né, em todas as especialidades, né, doutora Rafaela? Olha, eu acho que a odontologia, ela sai à frente de todas as profissões, me desculpe todos os outros profissionais de saúde, mas a odontologia e os conselhos regionais e federais de odontologia estão a anos-luz à frente de todos os conselhos.
porque em nenhuma outra profissão tantas terapias integrativas são legalizadas, né? Estão nos nossos códigos de ética. Eu acho que a tendência agora para esse trabalho, né, mais dinâmico, mais ativo, tá tendo a criação da Câmara Técnica também no Conselho Federal, é que um número maior de terapias seja legalizado e, consequentemente, com mais profissionais atuando nas áreas, nós vamos ter uma produção científica maior. De verdade, não sei nem se eu posso falar isso, mas eu vou falar. As meninas corrigem. Vamos ver o que ela vai falar, né? Vamos ver, né, meninas? Quem trabalha com as terapias integrativas não precisa de comprovação científica, porque a gente vê o paciente melhorando na nossa frente na hora, de uma forma que nenhuma outra técnica traz. Então, a comprovação científica não vem para poder falar que funciona. Na verdade, a acupuntura foi assim, os trabalhos científicos foi para desqualificar. Só que eles perceberam que funcionava. Porque para quem vê o paciente que estava com diagnóstico médico, né, igual eu recebi, que ele nunca mais movimentaria o rosto, que ele caiu de um secador de café a quase 30 metros, quase morreu, e hoje ele tem todos os movimentos e usou a acupuntura, eu não preciso de ciência para acreditar nisso. Né? Eu acho que as terapias integrativas, para quem faz isso na prática, a prova acontece ali a olhos vistos, mas é necessário fazer isso não para quem pratica, mas para quem não pratica se sentir motivado a praticar. Isso. Eu quero só complementar a doutora Rafaela, porque a neuralgia do trigêmeo é um exemplo real e concreto, imediato, do resultado da acupuntura. Eu recebo pacientes que não conseguem escovar os dentes de tanta dor. Isso já está ali tomando a medicação fortíssima que o neurologista passou, prescreveu, ele já está na dosagem máxima e ele continua com muita dor. Com uma sessão de acupuntura, ele já sai com muito mais alívio do que a forma como ele chegou no início. Então, a acupuntura é a prova viva, conforme a doutora Rafaela nos disse, a prova imediata. Porque se ele percorreu toda a área médica e chegou na odontologia e teve um alívio imediato com a colocação das agulhas, não tem que duvidar disso. Embora a gente tenha hoje já toda essa comprovação científica. Mas nem precisa, né, gente? Você Sabe o que é importante também, só para finalizar, às vezes o paciente chega com uma queixa, ele chega com uma queixa de dor, né? E aí você faz toda uma anamnese dentro desses conceitos que a gente falou aqui. E aí, depois ele vai perceber que ele melhorou outras coisas que ele falou ali na queixa, mas que nem eram tão importantes. Aí melhora o sono, melhora o intestino, melhora um tanto de coisa que ele relatou ali, mas sem importância. E depois você vai perguntar, poxa, melhorou meu intestino, agora tá funcionando, tá dormindo melhor, né? Então, o manejo das emoções, o manejo da dor, ainda que a gente não cure tudo, porque também, às vezes, não chega a curar mesmo, mas melhora. A melhora de pelo menos 70%, ela é fato. Que bacana, hein? Mas antes aqui da gente encerrar, eu quero ouvir de vocês. Como que vocês imaginam a Pix, né? No futuro? Como é que vai ser essa área? Vocês conseguem imaginar? Eu acho que todo mundo vai falar, né? Eu acho que todo mundo vai falar. Vamos começar aqui, correr aqui? Vamos começar, doutora Teresita. Rapidinho, ok. Eu acho que a população está cada vez mais reivindicando esse tipo de atenção. Eu acho que cada vez mais a gente vai expandir isso e vamos chegar num ponto muito bom de expansão das PICs. Doutora Gabriela. É isso mesmo. Então, assim, o paciente, né, a população, a sociedade quer, né, e mais profissionais habilitados, mais profissionais bem informados para poder exercer, ou pelo menos formação, ou que pelo menos não desqualifique o que não conhece. Doutora Rafaela? Olha, eu vejo a PICS como a nova BOF, né? Da mesma forma que foi um boom da ortodontia, né? A gente teve o boom da implantodontia, nós tivemos o boom agora, da última foi da harmonização orofacial.
eu consigo ver claramente as terapias integrativas, as práticas integrativas ou a odontologia integrativa, que é um termo que acho que a gente pode usar como uma especialidade. Sabe por quê? Porque nós temos uma demanda reprimida enorme. Eu estou falando de milhares de pacientes que precisam desses tratamentos, que precisam dessas soluções e não existe profissionais formados. Então, acho que o papel da Pix, pelo menos a nossa missão da Pix aqui do CRO-MG é formar profissionais de ponta para poder transformar a vida de milhares de pacientes. E é lógico, né, Aretusa, eu não preciso te falar, que quem nada primeiro, quem pega onda em alto mar, pega onda grande. Com certeza. E eu tô falando mercadologicamente, é um grande diferencial. Eu mesmo recebo pacientes que andam 400, 500 quilômetros para vir até o consultório. Olha só. Então todo mundo fala o seguinte, está cheio, eu vejo, quais são as maiores reclamações de alunos? Mercado saturado, um número grande de faculdades abrindo, cada vez mais profissionais. O que eu vejo na realidade? Pouquíssimos profissionais qualificados em todas as áreas. Existe um grande número, mas uma baixíssima qualificação, porque as pessoas hoje estão nadando muito raso. Né? O conhecimento, como você disse, embora ele esteja disponível, um clique é muito superficial. Então, eu acho que é uma área que tende a expandir. Se você fizer uma pesquisa rapidinho, quem está me ouvindo agora, no Google, e colocar o mercado wellness, que é o mercado de bem-estar, é o mercado que está mais crescendo no mundo e que está gerando, eu estou falando em bilhões de dólares por ano. Então, o profissional de odontologia, para mim, é o mais preparado, porque a gente pode tratar tanto a causa quanto os sintomas. Os sintomas. Né? Então, eu vejo um futuro brilhante. Doutora Thaís? Então, as pessoas estão cada vez mais informadas, Aretusa. Então, elas estão se cuidando, querem bem-estar. E as PICs trabalham com uma quebra de paradigma de odontologia. A gente aprendeu a trabalhar com doença e as PICs trabalham com saúde. O que é isso? A gente trabalha com a resiliência do ser humano. A gente vai ajudá-lo a entender como que ele pode se fortalecer diante de patógenos e também de situações estressantes, ele se manter saudável. E é isso que as pessoas querem, se manter saudáveis, e as PICs estão aí para auxiliar nisso nos pacientes. Doutora Adriana? Então, eu acho que é a odontologia do futuro. Por quê? Pensa bem, seria muito bom você ter todos os dentes saudáveis, sem cárie, Com entendeu? certeza. Sem uma fratura. Uhum. Então você vai na causa, antes de aquilo acontecer, uma prevenção. Você faz uma prevenção para você não ficar com aquela ansiedade, não ficar em desequilíbrio. E daí vai ter necessidade, por exemplo, de você fraturar um dente por causa de uma ansiedade. Por que dá cárie naquele dente? É um ecossistema também. Os dentes, cada um representa um órgão, que é um órgão que está em desarmonia. Se você harmoniza aquilo antes daquilo estourar, você consegue, às vezes, manter os dentes saudáveis, não só os dentes, mas como também o corpo inteiro em equilíbrio. Então é muito fantástico, entendeu? Eu acho que vai ser a odontologia do futuro, com certeza. Bom, então nós agradecemos demais a participação de vocês aqui. Com certeza enriqueceu ainda mais, né, o nosso CRO Talks aqui, o nosso podcast, né, com informações valiosíssimas. Desejamos sucesso, né, nessa caminhada aí. E mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. Agradecemos. A gente que agradece e quer deixar um recado final para todos os CRO-MG, para todos os dentistas que estão se formando. Sim. Se você só conhece técnicas, você já está ultrapassado, né? Então, vem saber um pouco mais. Ok, parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns pelo CRO. Um abraço. Um abraço. E aí?